Ouvintes Alvor FM, muito bom dia. Hoje é dia 12 de junho de 2023. Vamos falar com Carlos Almeida, o treinador da equipa de basquetebol do Portimonense, que conquistou nesta época 22-23 um feito absolutamente admirável, a subida à Primeira Liga do basquetebol nacional. Mister, bom dia. Estivemos aqui há 2 anos a falar dessa épica subida à Pro Liga. Bom dia, diga-me lá, mais ou menos um mês e pouco depois, como é que bate esse coração ainda depois desse grande feito? Bom dia, pois é verdade, há 2 anos estávamos aqui a falar sobre uma subida épica à Pro Liga. Agora estamos aqui a falar sobre aquilo que na altura era nada mais nada menos que um sonho, né? Um sonho que se tornou realidade agora. Mas sim, agora já estamos mais cientes daquilo que na altura parecia um sonho. É daquelas coisas que a gente só acredita quando realmente a bola for ao ar na Liga. Mas sim, agora estamos neste momento a preparar a próxima época. É o que fazemos neste momento. Já estamos a acabar uns festejos e estamos agora a pensar no futuro. Muito bem, então eu hoje vou fazer questão de voltar a essas emoções e de voltar a fazer bater o coração. E eu recuava até à época 21-22, na altura o Mister, quando falámos aqui, digamos que traçou um objetivo de uma época em que fosse possível manter-se na Pro Liga. Havia essa intenção de criar uma base, criar um sustento assente na formação do clube, assente na mescla entre os jogadores mais jovens e os jogadores mais experientes. E o Portimonense teve uma época 21-22 que eu chamo heroica, porque a equipa de facto conseguiu manter-se na Pro Liga numa época muito difícil, mas muito positiva. Recua e essa base foi importante para o que veio a seguir. Foi, essa época também, estávamos um bocadinho como estamos agora, na perspectiva de perceber o que era estar na Pro Liga, o que era aquilo que nós necessitaríamos para ter uma equipa competitiva. O objetivo era, claro, era manter divisão. Não foi uma época nada fácil, foi uma época bastante difícil por diversos motivos, porque, como lhe disse, era a primeira época na Pro Liga, não sabíamos muito bem como é que nos havíamos de comportar a todos os níveis. E preparamos a época com algum cuidado. No entanto, foi uma época difícil, com os trocas de jogadores estrangeiros que não se adaptaram muito bem ao nosso clube e à cidade e ao facto de estarem num ambiente novo. Depois, entretanto, em janeiro, no mercado de transferências, conseguimos nos reforçar, trocamos os jogadores estrangeiros e fizemos uma segunda fase, a fase da permanência. Na altura apuramos para... Não nos conseguimos apurar para a fase dos primeiros, ficamos na fase da permanência e fizemos uma fase muito boa em que perdemos apenas 2 ou 3 jogos, se não me recordo, perdemos contra o Maia e depois as últimas 2 jornadas foi bastante positivo. E sim, acho que foi a base para depois conseguirmos perceber o que era estar na Pro Liga e o que é que precisaríamos para conseguir no ano seguinte fazer um bocadinho melhor. Muito bem, vamos então para a nova época, 22-23. Antes de me concentrar aqui em aspectos mais específicos dessa época, eu iria dividir a época em 4 partes, mas já lá vou. Okay. Perguntava-lhe, Mister, qual é que foi a ideia na estruturação do plantel no início da época 22-23? Bem, nós quando acabamos a época 21-22 assumimos que podíamos, com um bocadinho mais, conseguir chegar à fase dos primeiros, conseguir garantir a manutenção através da presença na fase dos primeiros classificados. E então decidimos que, em vez de buscar muitos jogadores, como fizemos na primeira época, porque estávamos um bocado preocupados com o plantel, decidir dar mais ênfase aos nossos miúdos, à nossa equipa, dar a oportunidade a alguns miúdos da equipa sub-23 e tentar ir buscar 3 ou 4 jogadores com experiência no nosso campeonato e no campeonato da Liga, para conseguirmos dar esse input e dar esse aumento de qualidade à equipa. E foi assim um bocadinho a preparação. E fomos buscar 2 jogadores estrangeiros, o Roberto McCoy e o Feliciano Neto, já tinham jogado na Liga Portuguesa. Já tínhamos também ido buscar em dezembro passado, nessa época 21-22,
O André e o Dulcini também já tinham jogado na Liga Portuguesa. Fomos buscar o Foster, que também tinha estado no Imortal, na Proliga, consequente subida à Liga e também jogou na Liga. Conseguimos aqui um conjunto de jogadores com experiência, com alguma rotina neste processo, que foi isso que era o nosso objetivo, era conseguir ter aqui um misto de experiência com a juventude, e foi essa a ideia principal na altura da preparação da época desportiva. Muito bem, então vamos às tais 4 etapas que, na minha opinião, são marcantes nesta época. Arranco no dia 15 de outubro de 2022, Portimonense Benfica B arrancava a Proliga nesta nova época e o Portimonense vence categoricamente por 24 pontos, por 76-52, e eu peço-lhe um balanço a esta primeira etapa, porque o Portimonense arranca com 5 vitórias em 7 jogos, apenas perdeu frente ao Barreirense já na jornada 6 e à segunda jornada frente ao Galitos, mas em 7 jogos faz 5 vitórias, é um arranque espetacular da equipa. Foi. Peço desculpa, mas antes disso ainda houve o troféu António Pratas. Sim. Ainda vai lá. Ok. Não, mas podíamos sim, porque aproveitar a deixa cronologicamente. Sim. Porque essa fase, esse momento também foi importante, porque o arranque do campeonato foi bom, mas houve o troféu António Pratas, que é um troféu de pré-época, com todas as equipas da Proliga, que começou com o calendário competitivo, um calendário puxado, que são 2 fins de semana, ou seja, nós tivemos jogo sexta-feira à noite, sábado e domingo, e tínhamos que vencer os 3. Não necessariamente, mas pronto, só o primeiro classificado é que passava, por isso era importante vencer os 3 jogos para nos conseguirmos apurar para a Final Four, e acho que foi um momento importante da época esse, acho que foi um momento importante e marcante, porque nós vencemos na sexta-feira à noite aqui em Portimão o Ginásio Olhanense, no sábado fomos jogar ao Barreiro contra o Galitos do Barreiro, num jogo muito difícil, que era para começar às 8h30 da noite e começaram quase 10 da noite por causa de um atraso no pavilhão. Ganhamos também no Barreiro contra o Galitos do Barreiro, chegamos a Portimão, eram 6 da manhã, depois no dia a seguir jogar outra vez contra o Santo André em casa, foi um fim de semana de loucos, que vencemos o Santo André a 2 segundos do fim, mais ou menos 2 segundos do fim. Penso que esse fim de semana e depois o fim de semana seguinte em que vencemos o troféu António Pratas, que foi uma Final Four em Águeda, em que vencemos no sábado o Belenenses e no domingo o Ilhabo na final, acho que foi um momento importante. Porquê? Porque conseguimos perceber que, apesar de ser uma altura precoce da época, porque faltava muito caminho a percorrer, percebemos que trabalhando e que havendo dedicação e foco e bastante trabalho por parte de toda a gente, quer dos jogadores, quer da equipa técnica, quer do staff, que tínhamos matéria para poder atingir os objetivos que queríamos, que era conseguir ir à fase dos primeiros. E dá para perceber um bocadinho por aí. Acho que essa fase foi marcante. E depois nos jogos de início da época conseguimos manter essa dinâmica de conseguimos manter as vitórias. Esse arranque foi muito importante. Esse arranque, porque começamos a acreditar que era possível, começamos a acreditar que o trabalho estava a ser bem feito, que o caminho estava a ser bem traçado e bem percorrido. Foi um bocadinho por aí. Foi bastante importante essa fase. Muito bem, falámos de facto cronologicamente desse momento fantástico que foi a vitória no torneio António Pratas, que de facto foi um momento marcante e que mostrou logo a competência desta equipa e a possibilidade dela alcançar altos voos durante a época. Eu juntaria agora aqui um segundo momento, se calhar aquele mais difícil da época, em que o Portimonense, depois de 5 vitórias em 7 jogos, passa aqui por um momento em que perde algumas vezes, nomeadamente perde em casa com o Barreirense, perde com o Benfica B fora, perde frente ao Belenenses, perde frente ao Santo André e perde em casa frente ao Queluz, uma altura difícil em que em 6 jogos faz 5 derrotas e que de alguma forma a classificação ficou aqui periclitante para o objetivo. Perguntava-lhe exatamente como é que foi viver este momento antes de irmos depois ao outro em que é o regresso aos grandes resultados. Foi uma altura bastante difícil, essa, como deve calcular. Depois de estarmos ali numa altura muito boa, penso que isto foi basicamente um conjunto de 2 situações. A primeira situação foi um conjunto de lesões de jogadores importantes que não puderam dar o contributo à equipa. E depois também um bocadinho
num ou noutro momento, um excesso de confiança da parte da nossa equipa. Acho que isto é importante, estas fases também são importantes, se conseguirmos dar a volta a elas, obviamente. Faz parte do processo, faz parte da condição humana, a gente às vezes acomoda-se, acha que as coisas acontecem por si só e que às vezes aconteceram porque somos realmente um bocadinho melhores que os outros e não porque trabalhamos mais com os outros. E esta altura, a juntar com inúmeras lesões que tivemos, lesões que não foram aquelas lesões de uma semana, foram lesões mais longas, de jogadores importantes. No final desses jogos, nessa fase final dessas 5 derrotas consecutivas, nós chegamos a ter 5 jogadores dos 7 mais utilizados indisponíveis. Incrível. Depois dessas derrotas ainda. Nós chegamos a jogar em muitos momentos com jogadores muito importantes, dos mais utilizados, de fora. E a equipa conseguiu, e nós conseguimos dar a volta um bocadinho, porque o resto da equipa estava preparado e o plantel foi bem montado. Agora, essas 5 derrotas foram momentos difíceis, porque semana após semana acreditávamos que poderíamos ganhar o jogo seguinte e voltávamos a perder o jogo seguinte. Perdão. E depois foi um bocadinho, em alguns momentos, por uma negra. Exatamente. Porque às vezes, apesar do resultado, perdermos, às vezes pode aparecer o resultado 2 ou 3 pontos, ou 10 pontos, mas andamos perto do resultado o jogo todo. Perdemos com o Barreirense em casa, que nesse jogo eu penso que tínhamos a equipa toda, e acho que foi um dos jogos em que o Barreirense realmente jogou melhor do que nós, mas acho que foi um dos jogos em que entramos com excesso de confiança, que foi a primeira derrota desse ciclo. Depois, a seguir ao Barreirense, foi a derrota. Depois foi com o Benfica. Foi em Lisboa contra o Benfica, foi um jogo também difícil, em que jogámos num pavilhão muito complicado, um piso de cimento, com aquela borracha tela por cima, um piso em que os jogadores não estavam habituados a jogar, e depois acho que isso também entrou um bocadinho na mente dos jogadores, as condições do piso e as condições do pavilhão. Depois nós, nesse dia, não podemos contar com o nosso capitão, com o André, que estava doente, acompanhou a equipa, mas estava doente, não podia jogar. Tínhamos 1 ou 2 jogadores também a jogar condicionados. Foi a segunda derrota, foi aquela derrota que depois ficou ali entalada contra uma equipa que na altura o Benfica tinha 2 vitórias ou 1 vitória, na altura penso que tinha só isso. E depois é aquele tipo de derrotas em que a equipa começa a pensar, a colocar em causa se calhar afinal não somos tão bons como pensávamos, e depois começamos a entrar naquele buraco e fica difícil sair daí, mas a equipa foi-se unindo, e depois foi a paragem do Natal e do Ano Novo, e toda a gente pensou que agora vamos voltar como deve ser, vamos voltar bem, e afinal mais 3 derrotas, Santo André, Belenenses e Queluz em casa, que aí também não contamos com alguns jogadores lesionados. Nós fomos ao Santo André, até foi um jogo que perdemos por 11 pontos, mas foi um jogo equilibrado, e jogamos sem 3 jogadores principais, 3 jogadores titulares. Pronto, a equipa sabia que nós, com toda a gente que podíamos ganhar o jogo, mas a verdade é que a gente ia perdendo. E foi um bocado complicado, mas pronto, a equipa, uma coisa eu tenho como treinador que agradecer à equipa e aos jogadores isto, que apesar das derrotas, nunca, em momento algum, a equipa se desuniu, nunca, em momento algum, a equipa começou a apontar dedos, a culpa da derrota é deste, ou é daquele, ou é do treinador, ou é da direção, ou é daquele jogador A, daquele jogador B. Nisso eles foram exímios, super profissionais, nunca deixaram de trabalhar nesse sentido, e acho que foi um bocadinho por aí que nós nos fomos aguentando, apesar destas 5 derrotas consecutivas. Mister, eu juntaria neste segundo momento exatamente a reação da equipa. Uma semana marcante, 28 de janeiro, vitória épica no Barreiro, 105-89, em que o terceiro quarto marca a diferença no jogo. A equipa faz 12 pontos de vantagem e vence esse jogo. Depois bate em casa o Galitos e bate em casa o Olhanense, apurando-se para a fase final no grupo dos vitoriosos. Sim, nessa semana nós tínhamos o jogo do Barreirense no sábado e Galitos do Barreiro no domingo. Exatamente. Foram no mesmo fim de semana esse jogo, porque o jogo 28-29 o jogo do Galitos do Barreiro era um jogo que era para ser em dezembro, que foi adiado, infelizmente, por causa do falecimento de Elizabeth Queiroz na altura, em dezembro, e
e era um jogo em que nós tínhamos que vencer ou vencer. Principalmente o jogo de sábado com o Barreirense, era o jogo que tínhamos que vencer ou vencer. Nós tínhamos que vencer 2 jogos desses últimos 3. Tínhamos que vencer 2 desses últimos 3 para conseguir ficar no grupos primeiros. Ou seja, nós estávamos a 3 jornadas do fim, e depois desta fase nós recordamos isto bastantes vezes. E eu refazia aos jogadores recordar de que nós, sem trabalhar, que não conseguiríamos atingir objetivos nenhuns, mesmo na segunda fase, na fase de subida. E relembrava-os, nós no final do mês de janeiro tivemos uma unha negra de ir para o grupo da descida. Ou seja, o desporto é mesmo assim, e a história do desporto está cheia de grandes equipas que nunca vão a lado nenhum, e cheia de equipas que ninguém dá nada por elas e conseguem atingir objetivos que ninguém esperava. E esse fim de semana foi um fim de semana muito importante, porque nós no sábado estamos a falar de uma equipa que estava super desmotivada, que sabia, melhor, desmotivada, mas no fundo, animicamente, com dúvidas. Exato. Motivada, mas no fundo, com dúvidas se seríamos capazes ou não. E fomos para o Barreiro, já contra o Barreirense, que era uma equipa que nós sabíamos que tínhamos melhor equipa que eles, melhor plantel que eles. A equipa do Barreirense era uma equipa construída à base de 3 jogadores, basicamente. Um deles, dois deles, jogadores americanos, passava completamente o jogo por eles. Sabíamos o que é que tínhamos que fazer, e então fomos para esse jogo do Barreiro com uma certeza que tínhamos que vencer, ponto final. Porque se não vencêssemos o Barreirense, tínhamos obrigatoriamente de ganhar os últimos 2 jogos, que era no dia a seguir contra o Galitos e na semana a seguir contra o Olhanense. E mesmo assim, eu penso que se perdêssemos com o Barreirense, ganhando os 2 jogos ao Galitos do Barreiro e ao Ginásio, ficaríamos a depender de terceiros. Acho que era um bocadinho por aí. Ou seja, aquele jogo era ganhar ou ganhar. Exatamente. E vencemos esse jogo. E, na verdade, depois, é engraçado, porque quando vinhamos no regresso para Portimão, paramos para jantar, e estava eu com a equipa técnica e com o staff, porque o conjunto de resultados daquele sábado, houve ali umas surpresas nessa jornada, só nós é que chegámos no domingo, que era o jogo em atraso. O conjunto de resultados nesse sábado fez com que nós automaticamente já estivéssemos apurados, mesmo perdendo no dia a seguir com o Galitos e mesmo perdendo na semana a seguir com o Ginásio Olhanense. Ou seja, nós, por causa dos resultados terem sido favoráveis, estávamos apurados. E nós decidimos transmitir isso à equipa, que já estávamos apurados, porque havia ali contas para trás e para a frente de sexta average, confrontos diretos, e depois havia ali, se não me engano, na altura, 4 ou 5 possibilidades diferentes de emparelhamentos. Incrível. E nós viemos, e eu vim com o meu treinador adjunto, na viagem desde o Barreiro até, nós paramos ali em Grândola para jantar, a fazer todos os cenários possíveis, a fazer todas as contas possíveis, e depois os jogadores foram para dentro, nós continuamos no autocarro a fazer os cenários possíveis. E verificamos que sim, já estávamos apurados, independentemente de tudo que pudesse acontecer. A questão aqui era se íamos com X vitórias ou X derrotas e em que lugar é que iríamos. E decidimos informar a equipa disso, e a verdade é que no dia a seguir jogamos contra o Galitos do Barreiro, que no campeonato tinham perdido connosco no troféu António Pratas, mas no campeonato até à data não tinham nenhuma derrota e tinham sido superiores em muitos jogos, em quase todos os jogos. E jogamos com eles no pavilhão da Boa Vista, que era um pavilhão que a gente até nem sequer utilizava na altura, mas que era um pavilhão que, por acaso, nós estamos invictos na Boa Vista. Nós fizemos a fase de subida da Proliga na Boa Vista, nunca perdemos nenhum jogo. E este ano jogamos 2 jogos na Boa Vista, um jogo de apresentação contra uma equipa espanhola e este jogo contra o Galitos também ganhamos. É um pavilhão que nos dá alguma sorte, tem a estrelinha. E fizemos um jogo que eu acho que foi, sem dúvida nenhuma, apesar de termos aqueles jogos contra o Santo André, em que subimos divisão, etc., eu acho que para mim foi o jogo mais bem conseguido da época. E acho que foi aquele jogo em que a equipa realmente deu o clique, porque contra uma equipa que ainda não tinha perdido nenhum jogo, deu aquele clique que nós podíamos fazer muito mais. Foi um jogo daqueles jogos que não é um jogo perfeito, não há jogos perfeitos, mas foi um jogo a roçar a perfeição. Jogamos muito bem, não demos qualquer hipótese à equipa do Galitos nesse dia de conseguir disputar o jogo, e este tinha uma equipa muito, 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 muito interessante, o Galitos, uma equipa que era claramente candidata à subida da divisão. E na altura estava à nossa frente e com melhores perspectivas do que nós para esse objetivo. E conseguimos uma excelente vitória. Acho que esse fim de semana foi, sem dúvida nenhuma, o fim de semana em que houve aquele clique da equipa, disse, agora ninguém nos para. Acho que esse fim de semana foi muito, muito, muito importante. E eu juntei-o exatamente à fase 2
da reação às derrotas, exatamente porque mostrou aquilo que o Mister falava há pouco, uma equipa que mesmo na hora da derrota se manteve unida, se manteve crente, se manteve confiante nas suas capacidades e se manteve a dar as mãos. Isso foi marcante para o que veio a seguir, e o que veio a seguir é absolutamente fantástico, porque o Portimonense em 7 jogos, se retirarmos os 2 jogos frente à equipa que acabou por ser a campeã nacional, ganhou os jogos todos. Destaco aqui o segundo jogo frente ao Iliabo, que é uma vitória por 2 pontos, depois de um parcial de 12-21 no terceiro quarto, em que a equipa ganha este jogo e arranca de facto para 5 vitórias em 7 jogos, garantindo acesso ao play-off. A terceira fase que escolho é esta, falo-me lá deste momento fantástico da equipa entre os meses de fevereiro e abril. Sim, esse jogo em Ilhavo foi um jogo muito importante. Foi um jogo importantíssimo também, porque esse jogo foi o jogo em que nós garantimos o play-off de subida. Este fora em já. Ilhavo, sim. Em Ilhavo. Garantimos o play-off de subida. A equipa já vinha num bom momento, mas o Ilhabo é sempre muito difícil jogar o Ilhabo, uma equipa que tinha acabado não, uma equipa que vem da Liga, tinham descido de divisão, que fizeram uma aposta em também conseguir regressar à Liga. Um pavilhão tradicionalmente complicado, um pavilhão numa cidade que vive o basquete, em que o basquete é o desporto principal da cidade de Ilhavo, mais do que o futebol ou qualquer outro desporto, em que as pessoas conhecem o basquete, vão ver os jogos, o pavilhão está sempre muito bem composto. Nesse dia as pessoas sabiam que era um jogo muito importante, então o pavilhão estava muito bem composto. Foi um jogo muito difícil, um jogo duro, mas nós mantivemos-nos sempre no jogo, sempre por cima, apesar de haver ali 2 ou 3 aproximações do Ilhavo, em que chegaram a passar para a frente, a aproximar-se, mas a equipa manteve a postura, teve muito bem nesse jogo. Esse jogo foi um jogo muito importante, foi um jogo em que nós não só garantimos a presença no play-off, como conseguimos mais uma vez provar que estávamos na dinâmica, que conseguíamos, vínhamos num bom momento e que a ida ao play-off era algo espetacular e uma coisa muito boa para a nossa equipa. Vem aí a quarta etapa que eu escolho neste resumo da época. É um jogo... São jogos que nós acompanhámos por escrito na Alvor FM. Tivemos na altura a intenção de fazer o relato destes jogos. Depois, problemas de saúde comigo próprio acabaram por impedir esse momento. Fizemos o acompanhamento escrito destes jogos. E eu começo por este jogo em Santo André, que é um jogo absolutamente fantástico. A equipa está a perder por 15 pontos à entrada do quarto e ganha por 14-30 no último quarto, virando para 70-71, um jogo que estava 56-41 ao final do terceiro quarto. É um jogo fantástico, Mister. Recordo-me aqui a frio, um jogo tão quente. Foi um jogo muito complicado esse jogo. Foi um jogo muito difícil. Foi um jogo difícil porque... eu tenho que ser honesto, e nós fizemos um jogo mau. Essa é a realidade. Basquetebolisticamente falando, foi um jogo mau da nossa parte. Salvou-se pelo resultado. E o resultado foi maravilhoso. E da forma que foi, ainda mais épico porque foi com um cesto a 1 segundo e meio do fim, de 3 pontos. Um triplo a 1 segundo e meio do fim. Foi um jogo muito difícil, com muitas emoções à mistura, os jogadores com dificuldade em conseguirem entrar na rotina, no sistema que nós tínhamos montado para o jogo, dificuldades em parar os pontos fortes do Santo André, dificuldade em parar os lançamentos exteriores deles, os jogadores americanos, dificuldade nossa de nos focarmos no importante. Estávamos ali muito preocupados em querer jogar rápido, em querer passar rapidamente para a frente, em querer recuperar destes resultados. E nós ali a 2 minutos do fim perdíamos por 10 pontos ou 12 pontos na altura, se não me recordo muito bem, mas sei que estávamos nos 2 dígitos, a 2 minutos e meio do fim, e já tínhamos experimentado mudar a estratégia defensiva por 1 ou 2 vezes, não tinha resultado, mas a nossa equipa, a equipa que nós tínhamos era uma equipa muito forte a nível de grupo. E como naquela altura em que perdemos aqueles 5 ou 6 jogos seguidos, nestes momentos do jogo também nós chegamos uma vez em que a Luz a estar a perder por 20 pontos à entrada para o quarto período. Incrível. Estávamos a perder por 20 pontos à entrada para o quarto período.
é daquelas coisas que quem tem no pavilhão diz já não tem hipótese. Já não vão lá. E nós, na altura, mudamos de estratégia defensiva, falamos com os jogadores no intervalo do período e nós não fomos buscar o jogo e fomos a prolongamento e vencemos no prolongamento por 7 ou 8 pontos. Espetáculo. É daquelas coisas épicas que acontece. Acaba o jogo e nós estamos todos a pensar, tipo, como é que é possível? Como é que é possível? Eu pergunto como é que é possível termos estado a perder por 20 pontos e deixar isto acontecer. E conseguir fazer isto, né? Mas pronto, isto às vezes é preciso. E neste jogo contra o Santo André não foi muito diferente. Foi ali um clique. Houve ali também alguns erros cometidos por parte do Santo André e que nós percebemos é que este o caminho, vamos por aqui. E forçamos ainda mais estes erros. E fomos aos poucos, ali nesses últimos 2 minutos e meio, conseguimos dar a volta, conseguimos pressionar, fomos defesa campo todo, 2 contra 1, roubar a bola atrás de bola, e foi um bocadinho por aí no acreditar. Até uma bola, um atleta do Santo André. Pois isto é aquelas coisas que o azar de uns é a sorte dos outros. O Santo André tinha 2 lances livres, 8 segundos do fim, que se marcassem os 2 lances livres, provavelmente não estaríamos aqui, ou estaríamos aqui a falar de outra coisa. E o atleta falhou os 2 lances livres e nós ganhamos a bola e fomos rapidamente para o ataque, e a 1 segundo e meio do fim 3 pontos. 3 pontos de um atleta nosso, que é o Giovanni, que ainda bem que ele o fez, que até tinha o caminho todo para ir para o cesto, e ele decidiu parar na linha de 3 pontos. Bora lá, e disse, vai daqui. E a bola entrou, e ainda bem que ele o fez. Se calhar a maior parte dos jogadores... Não era empate apenas. Se calhar a maior parte... Ou então até podia falhar, então sabe? Sim. A maior parte dos jogadores se calhar fariam diferente, ainda bem que ele o fez, e às vezes é preciso esta coragem da parte dos jogadores de assumir estes momentos. Mas foi um jogo muito difícil, complicadíssimo, que vencemos ali por 1 ponto, e trouxemos o fator casa, que era vantagem também, que depois acabou por, na semana seguinte, provar que foi importante. 22 de Abril, este dia em que o Portimonense vence 71-70 em Santo André, e agora chegamos ao dia 29 de Abril, a cidade completamente mobilizada para o pavilhão gimnodesportivo de Portimão, e uma derrota copiosa, 86-73. O sonho fica pendente. Como é que foi viver este momento com o pavilhão em polvorosa? Foi difícil, acho que acusamos um bocadinho a pressão. Da mesma forma que acusamos a pressão no jogo contra o Galomar em casa, da segunda volta, da segunda fase, em que perdemos por 40 pontos. Nesse dia em que jogamos contra o Galomar, havia aquela coisa de se vencêssemos por 10 pontos, poderíamos passar para o primeiro lugar e garantir a subida diretamente através da fase regular, e o play-off serviria só para cumprir calendário. A equipa acusou a pressão, estava o pavilhão completamente cheio. Agora, contra o Santo André, neste segundo jogo do play-off, foi um bocadinho por aí. Acusamos um bocadinho a pressão, senti a equipa um bocadinho com receio. Ou melhor, alguns com receio, outros a pensar, tipo, já ganhamos em Santo André, por isso agora temos 2 jogos, mais tarde ou mais cedo vamos ganhar. Um bocadinho por aí. Acho que a equipa, perdemos esse jogo, perdemos bem. O Santo André teve um dia em que corria tudo bem. Marcaram 2 ou 3 triplos quase do meio campo. Era aqueles dias em que o cesto sugava todas as bolas do Santo André e as nossas rodavam e saíam, batiam no ferro e iam para o lado, batiam na tabela e iam para o lado. Pronto, e foi um bocadinho um dia foi um dia negro, foi um dia difícil, foi um dia muito difícil. Depois do jogo estava ali muita emoção, porque não era vontade de ninguém deixar que isto fosse resolvido numa negra. Mas pronto, às vezes estas derrotas são importantes para galvanizar a equipa para outras coisas. E veio esse dia 30 de Abril de 2023, um jogo completamente ao contrário, em que o Portimonense está sempre na frente, chega ao final do terceiro quarto a vencer por 10 pontos, e o jogo todo muito controlado, a equipa sempre muito rigorosa, mas no quarto faz apenas 8 pontos e perde 18-8 e vai para prolongamento. Como é que foi este momento em que animicamente a equipa acaba por deixar fugir a vitória e vai para prolongamento do ponto de vista emocional na modo baixo em relação ao adversário? Foi difícil,
Nós sabíamos que do jogo de sábado para domingo tínhamos ali algumas coisas que tínhamos que alterar. E havia ali... Porque nós não podíamos entrar da mesma forma ou com a mesma estratégia de sábado para o jogo de domingo, porque senão íamos perder outra vez. Nós tínhamos que criar ali alguma surpresa ao Santo André, alguma coisa que eles não tivessem à espera, e foi isso que nós preparamos. Difícil de um dia para o outro. Basicamente foi estas alterações são alterações que correm bem quando temos um plantel com a experiência de que nós temos, em que nós, com uma explicação, com um vídeo, com um quadro, conseguimos explicar aos jogadores, vamos fazer isto hoje. E que confia muito na equipa técnica também. Exatamente. Ajuda, não é? Sim. Não, mas eu tenho esta desde sempre tive isto e às vezes é bom, outras vezes é mau. Eu acredito que é a melhor forma. Eu tenho uma abertura muito grande com os meus atletas. E falo muito com eles. Eu não gosto de... Porque eu quando jogava não gostava deste tipo de treinadores, por isso não quero ser aquele tipo de treinador que diz isto é assim e ponto final, e não, eu é que mando, eu sou treinador. Eu partilho muito com os meus atletas e nesse dia em que nós perdemos o jogo contra o Santo André, nós fomos todos jantar. Alguns jogadores até nem queriam ir, estavam tão chateados, mas nós achamos que era importante, depois daquela derrota, juntar a equipa, e até foi logo uma opinião que o capitão da equipa, o André, veio logo dizer, mal acabou o jogo, veio ter connosco dizer assim, pá, nós temos que ir jantar hoje, juntar a equipa, nós temos que... E nós concordamos logo, a direção e a equipa técnica concordou que sim, que era importante, fomos todos jantar, para nos olharmos nos olhos, falarmos sobre aquilo que tínhamos feito, para sacudir um bocadinho ali a pressão. E depois no dia a seguir de manhã, que foi no domingo, e antes do jogo, falei com alguns atletas, fiz algumas perguntas sobre o que é que vocês acham, se achas que sentes confortável a fazer isto. Eu faço sempre isto com os meus atletas e tento ser aberto com eles, porque no fundo são eles que jogam, não é? Eles é que estão dentro do campo e às vezes sentem coisas e passam por coisas que nós não conseguimos perceber fora do campo, e alguns têm capacidade de vir dizer, oh, eu pressenti isto, acho que... Outros não, outros sentem, mas não têm à vontade, são mais envergonhados, e por isso acho que esta partilha é importante. E nós falamos sobre isso e expliquei a minha opinião, aquilo que eu achava que podíamos fazer no jogo, eles abraçaram isso, concordaram todos no balneário, estabelecemos a estratégia, e eu senti que eles acreditaram que aquilo que nós tínhamos preparado que era possível, e fomos. E a verdade correu muito bem. Mudamos ali um bocado o esquema defensivo, completamente ao contrário do que fazíamos no dia anterior. Demos ali as voltas um bocadinho àquilo que era aquilo que o Santana estava confortável a fazer, que era o lançamento exterior, e correu bem, a gente foi para a frente, tivemos a ganhar 2 vezes ou 3 por acima dos 10 pontos. No último período correu mal. Começou a correr mal, um bocadinho de cansaço, rotação dos jogadores por faltas, e depois vamos a prolongamento, numa altura péssima, porque 1 minuto ou 2 antes do jogo terminar o quarto período, o Feliciano tinha saído com 5 faltas, que é o nosso jogador interior, a nossa referência interior. O Matias, que é o nosso argentino, um jogador que tem sempre uma grande preponderância na equipa, tanto a nível ofensivo como a nível defensivo, comete a falta, que é a sua 5ª falta, que dá os 2 lance livres em que eles empatam o jogo. Exato. Ou seja, vamos para o prolongamento sem estes 2 jogadores importantes, e senti ali no intervalo entre o final do jogo e o prolongamento a equipa bastante perdida ali um bocadinho. Tentamos unir ali a malta, ou seja, basicamente no intervalo do quarto período para o prolongamento, eu não falei de tática, 0 de tática. Eu acho que nem sequer peguei no quadro. Exato. É aquela coisa de dizer, não desistimos até o último segundo, nós não vamos desistir, vamos continuar. Os jogadores que estavam em jogo uniram-se, mesmo nesse intervalo, falaram para a equipa e disseram, vamos lá, não interessa quem está de fora, nós temos, mesmo que estão aqui, temos capacidades de poder vencer o jogo, e acho que entraram no prolongamento focados. E depois tivemos ali 2 ou 3 bolas que metemos, 2 lançamentos de 3 pontos importantíssimos, um do Eugénio e outro do McCoy, que nos galvanizaram, e mesmo assim nos últimos 2 minutos e eles ainda foram aproximar-se do jogo, porque tem boa equipa, tem qualidade o Santo André, e conseguiram chegar para o jogo. No final acabou-se por sorrir para nós, graças a Deus,
e conseguimos esse feito histórico. E o sexto jogador, nesse período entre o quarto e o prolongamento, o que é que se foi sentia no importante, foi importante. O pavilhão estava a abarrotar. Pois. Também tinha algumas pessoas de Santo André, mas basicamente era pessoal de adeptos de Portimão. O público em Portimão em Portimão e em muitos sítios, não há muita gente em Portimão com um conhecimento profundo do basquete, né? E o que acontece? Nestes casos, e quando eu digo em Portimão, digo em muitos sítios do nosso país, nestes casos é o contrário, tem que ser a equipa a galvanizar o público, para o público puxar pela equipa. Há sítios em que é o contrário. Pois. Aqui em muitos sítios acontece isto. E quando vamos para o prolongamento, o próprio pavilhão estava... descrente, não é? Epá, estamos a ganhar por 10 pontos, agora vamos a prolongamento, sendo dois jogadores importantes, vai ser difícil. Quando começamos a fazer um parcialzito ali de 4-6-0, o público, aí sim, pois. Aí foi o resto do prolongamento, as pessoas em pé, a bater palmas, com tambores, a gritar, foi um ambiente espetacular. É um ambiente, de facto, que impressionou e que levou a este épico feito da subida à Primeira Liga. Afinal depois para apuramento do campeão veio confirmar aquilo que a época tinha mostrado, que a equipa do Galomar era a melhor do campeonato. Sim. Eu acho que nós podíamos sempre ter feito melhor contra o Galomar. Acho que ali nunca consegui perceber. Acho que há ali um pequeno bloqueio mental da nossa equipa contra o Galomar. A nossa equipa não encaixa com a equipa deles. Os jogadores do Galomar têm ali uma equipa muito física, que, com um jogo a nível ofensivo simples, mas muito efetivo. Ou seja, tinham ali uma equipa em que não tinha grande rotatividade. A equipa do Galomar jogava ali com 6, 7 jogadores, normalmente. Mas efetivos, via-se que estava ali um excelente trabalho efetuado da parte do Galomar e da equipa técnica, e quando é assim, foram claramente superiores. Não vale a pena nós dizermos que foi por este ou por aquele motivo. O título da Pro Liga foi muito bem entregue à equipa do Galomar. Nós podíamos e deveríamos ter feito muito melhor, mas pronto. Depois a nossa equipa também na final foi uma época longa e difícil para nós, com muitas lesões. Nós tivemos jogadores que jogaram contra o Santo André presos por arames, porque tinha que ser, era o final, era quem ganhasse. Nós sabíamos que naquele domingo o Galomar já tinha ganho no dia anterior ao Galitos, sabíamos que quem vencesse aquele jogo acompanhava o Galomar na segunda divisão. Exato. Por isso era uma final. Era o tudo ou nada. Era o tudo ou nada. Sabíamos que quem ganhasse esse jogo. E os jogadores ali, tanto que depois no primeiro jogo contra o Galomar, por exemplo, o André, o nosso base, capitão da equipa, nem jogou nesse jogo, só jogou no segundo na Madeira. Aliás, o André vem de uma lesão, de uma ruptura muscular, que a previsão de recuperação dele era no mínimo 2 meses, e ele recupera em 1 mês e 1 semana, 1 mês e 2 semanas, se não me recordo, para jogar esta fase contra o Santo André. Ou seja, foi uma coisa incrível, e que fez com que depois também, quando fôssemos para a final, o pessoal também já ia um bocadinho naquela de já garantimos a subida de divisão, estamos já todos já de rastos, e quando o Galomar já tinha subido 1 mês antes. Exato. Sem pressão nenhuma, andava a jogar sem pressão, teve a sorte que nós não tivemos de ter muito poucas lesões durante a época. Pronto. E esse conjunto de situações fez com que eles ganhassem, e de forma merecida. Vitória épica, então, do Portimonense nesta época, subida à Primeira Liga, a equipa com vários momentos de superação, de galvanização, com resultados fantásticos e exibições de topo, uma equipa sempre muito unida, muito forte do ponto de vista anímico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista técnico, do ponto de vista físico, porque acabou por conseguir sobreviver a muitas situações difíceis. Mister, avanço para
23-24 já há alguma certeza sobre alguma coisa? A equipa vai manter-se naquilo que é a sua estrutura maioritariamente? Vai haver muitas mudanças? Pode abrirmos aqui alguma ponta do véu do que será a próxima época? Bem, nós queremos, obviamente, não queremos construir uma equipa de novo. Obviamente, acho que nenhuma equipa quando muda de uma época para a outra não quer fazê-lo porque é trabalho extra, é difícil, mas obviamente que vamos reforçar a equipa o melhor possível para conseguirmos lutar, até porque a diferença entre a Proliga e a Liga é muito grande, não tem nada a ver com a diferença em que era a terceira divisão com a Proliga, por exemplo. Notos que estamos nesta preparação, estamos ainda a definir um pouco até onde é que podemos ir, o que é que podemos fazer, que tipo de jogadores podemos recrutar, mas com a certeza de que queremos manter parte do núcleo duro, isso é certo, queremos manter alguns jogadores que eram importantes nesta época e os jogadores da nossa formação, também queremos que eles façam parte deste projeto e que estejam aqui incorporados, como alguns estavam nesta época, e que alguns não, bastantes estavam nesta época, tanto na equipa A como na equipa sub-23, que é a nossa equipa B, para poderem ter tempo de jogo, para poderem evoluir e no futuro poderem, obviamente, dar uma ajuda maior, com mais tempo de jogo e mais qualidade à equipa principal. É um bocadinho por aqui, estamos nesta perspectiva ainda de definição, apesar de já ter acabado há algum tempo o Campeonato da Proliga, estamos nesta fase de definição de até onde é que podemos ir, a nível orçamental, a nível de tipo de jogador que queremos, porque nós já tivemos algumas épocas difíceis, porque às vezes nem sempre o bom jogador é um bom jogador no sentido global. E tanto nós, na equipa técnica, como a direção dos séniores, temos este ponto em comum de que nós queremos boas pessoas. Mais do que bons jogadores, nós procuramos sempre boas pessoas. E este ano foi a prova de que estes momentos maus que nós falamos durante esta entrevista, se não tivéssemos um conjunto de boas pessoas, era muito fácil o castelo cair. E sempre, isso é muito importante para mim, é conseguir termos um conjunto de boas pessoas, porque vamos ter uma época diferente, não vamos estar a trabalhar mais na vitória do que na derrota, provavelmente. Se calhar vamos ter mais momentos de derrota do que de vitória. Esperemos que não, esperemos que a gente consiga também surpreender aqui um bocadinho, mas já a partida será o mais natural e o mais normal. E para isso é preciso um conjunto de homens, não é de jogadores. Precisamos de um conjunto de homens que percebam o contexto onde estão, que percebam as dificuldades que vamos ter e que não se deixem levar por essas dificuldades, mas sim pelo aquilo que é o objetivo final, que é garantirmos a manutenção. E estamos um bocadinho nessa perspectiva. Ainda não temos contratações feitas, não temos nenhum jogador ainda que tenha assinado pela próxima época. Temos vários contactos feitos. Temos alguns jogadores que têm que se perspectiva que possam reforçar o nosso plantel, mas para já não temos nada fechado, porque estamos nesta indefinição ainda de até onde é que podemos ir. Muito bem, Mister, vamos encerrar esta conversa. Peço-lhe uma palavra para os sócios e adeptos que estiveram durante o ano com a equipa e uma palavra para aqueles que ainda não estiveram, enfim, que dê então este remate final à conversa desta forma. Bem, aquilo que eu peço às pessoas que gostam do basquete e que gostam do Portimonense, até porque há muita gente que veio ver o basquete que nunca tinha vindo, e depois nós conversamos na porta do pavilhão e noutros sítios, que venham ver o basquete, e as pessoas que não conhecem bem o basquete, que têm vindo ver o basquete, acabam por gostar, porque é um desporto que, com muita emoção, como nós falamos aqui de jogos a perder por 20 pontos e dá a volta ao marcador, e é um desporto bonito, que venham ver o basquete, que apoiem, porque é importante as pessoas perceberem que há um grande sacrifício por parte das pessoas que estão ligadas ao clube, das entidades que apoiam o clube, tanto a Câmara Municipal como as entidades privadas, e que é importante, para a gente conseguir um dia ter mais vitórias, é importante que as pessoas se unam nas derrotas. E isto serve para os jogadores, como serve para as direções dos clubes, como serve para os adeptos também. Porque, infelizmente, Portimão é uma cidade que não tem um grande bairrismo à volta do Portimonense, como eu não sou de cá, estou cá há alguns anos, mas que eu sei que no passado havia, se calhar fruto
deste número de pessoas que se deslocam de outras cidades e de outros pontos do país e até do estrangeiro para a cidade. Mas é importante que as pessoas que sentem o Portimonense, gostam do Portimonense, que vão, que apoiem, independentemente das vitórias ou das derrotas, porque se as pessoas vão e a gente perde um jogo ou dois e depois deixam de ir, se calhar aí vai ser mais difícil dar a volta ao contexto. E nós vemos hoje em dia muitos sítios em que esses adeptos galvanizam as equipas também e não deixam de apoiar. Esperemos que as pessoas realmente venham, como vieram nesta final da época, foram sem dúvida nenhuma o sexto jogador, foi muito importante, foi incrível ver o pavilhão completamente cheio. Houve jogos em que não puderam entrar todas as pessoas que queriam, no pavilhão gimnásio esportivo, ficaram pessoas de fora, ou pessoas que me disseram que foram para casa ver o jogo na televisão, no computador e na televisão, porque não podiam entrar no pavilhão. Espero que isso se mantenha. Espero que as pessoas realmente venham, que apoiem, que sejam um sexto jogador, que colaborem e que consigam ajudar a equipa nesse sentido, porque é sem dúvida nenhuma importante. Já agora, Mister, não tem nada a ver com o Portimonense, mas já agora hoje é o terceiro jogo da final do campeonato. Benfica com uma vitória no último segundo, Sporting com uma vitória. Prognósticos? Depois desta vitória do Sporting no segundo jogo, penso que agora a vantagem está um bocadinho do lado do Sporting. Apesar de eu achar que o Benfica tem um plantel mais abrangente, mais largo, mais rotação, tem melhores jogadores no sentido individual e com mais experiência. O Benfica tem jogadores com muita experiência. Acho que o Sporting, acho que o Benfica está com dificuldade em lidar com esta pressão do Sporting, com esta dinâmica de jogo que o Sporting coloca, que são equipas típicas do treinador do Sporting, do Pedro Nunes, já o fazia no Alvarense também. Muito aguerridas, nunca desistem. O Sporting teve várias vezes a perder por parciais grandes e vai sempre buscar o jogo. São equipas com uma alma imensa e acho que o Benfica está com um bocadinho de dificuldade em lidar com este aspecto. Se o Benfica conseguir ultrapassar isso, acho que o Benfica tem hipótese de poder dar a volta a isto, até porque está empatada a eliminatória, e trazer a discussão outra vez de volta eventualmente para o Pavilhão da Luz. Se o Benfica continuar com dificuldade nisto, o Sporting poderá surpreendê-los, porque toda a gente acredita que o Benfica possa ser campeão, porque tem melhor plantel, mas acho que neste momento é um bocadinho por aí, essa dificuldade do Benfica e essa vantagem do Sporting neste momento. Muito bem, Mister, muito obrigado por esta conversa, muito boa sorte para tudo o que vem aí. Obrigadíssimo.